Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Terça-feira é dia da coluna Marketing Digital no CBN Curitiba, segunda edição. A partir de agora a gente conversa com a Fernanda Muzardo, especialista em marketing digital, em mídias sociais e negócios na internet. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, Felipe, com você? Tudo bem também. Hoje vamos falar de e-commerce, né? A gente vai falar de alguns termos, vai explicar algumas versatilidades. E e-commerce sempre é tendência, né? Sempre tem alguns caminhos que a pessoa pode acabar trabalhando, né? Olha, o e-commerce, ele é tendência desde que eu comecei a trabalhar com internet, é impressionante. E como a gente ainda percebe que algumas marcas têm dificuldade de adotar o e-commerce. Então, vamos primeiro traduzir aqui os termos, Felipe, porque são termos comuns associados ao e-commerce, mas não necessariamente que seja no e-commerce, é justamente esse o tópico, a pauta em si do nosso encontro de hoje. Primeiro termo, multicanal. A empresa que se faz presente e atende ao cliente em diversos canais, ela é uma empresa, um e-commerce ou um negócio multicanal. Tem venda por telefone, tem venda pelo WhatsApp, tem venda pelas redes sociais, site, loja física, porém não há integração e inclusive há casos de independência entre esses canais. O que de um lado, às vezes a gente pode pensar que é interessante, mas também é um fator complicador porque não tem uma integração de informação, não tem uma unidade de comunicação também, e isso pode gerar muito ruído. Há casos que a empresa possui diversos canais, há uma integração parcial dessa informação, mas ainda assim ela administra de uma maneira diferente, cada canal tem uma oportunidade de venda, tem um marketing específico, inclusive atendimento, enfim, tudo é separado. Por exemplo, eu atendi uma empresa que possuía a loja física, o e-commerce, o marketplace, mas o cliente tinha um WhatsApp para falar com o e-commerce, que era diferente do canal da loja física. E aí, claro, aos poucos a empresa foi mesclando esses canais de atendimento e integrando essas informações. Mas isso é algo mais complexo e custoso, mas para o consumidor parece ser algo mais simples, né? Uma vez que ele está falando com a marca, não importa qual frente ele está usando. Mas para uma administração, para uma gestão, é um pouco mais complexo, porque precisa ter integrações sistêmicas. E aí, claro, no quesito gestão, não é tão simples assim unir diferentes sistemas, principalmente o de vendas, e há um custo elevado nessa integração. E aí, o que é o Omnichannel? É parecido com o multicanal, porém a integração de canais de venda, então existe uma integração de todos os pontos. E aí o objetivo é sempre oferecer uma experiência única para o cliente, e uma experiência única positiva, porque tem muita experiência única que é um terror, mas nesse caso é tornar uma experiência única e o processo de compra super simples. Então, não importa se o cliente, aonde ele vai comprar, desde que ele compre, ele pode tanto comprar online e retirar na loja física, ele pode estar na loja física, mas comprar de repente, a cor do produto ou modelo que não está disponível no ambiente físico, mas ele garante toda essa integração, seja no offline, seja no online. E aí, para complicar a nossa vida, veio o termo Fidigital. Figital. É bem complicadinho mesmo esse termo. É muito interessante que ele é muito utilizado recentemente, né? Isso, é porque ele combina o físico e o digital para criar uma experiência de relacionamento e até mesmo consumo, mas de uma forma integrada. Ele une o físico e o digital. Ah, mas não é um omnichannel? Não, porque ele está para o ambiente físico e ele traz elementos de tecnologia para esse ambiente físico. Vamos dar um exemplo bem que o nosso ouvinte vai captar na hora. O cardápio digital que tem no restaurante junto com o serviço humano. Isso é um exemplo clássico de Figital, que eu, Fernanda, acho bem cafoninha, mas é um exemplo simples aí dessa fusão. É um exemplo simples e a gente brinca que é sem volta, né? Cada vez mais os restaurantes utilizam isso e não pega mais no cardápio físico, né? É isso, mas o que acontece? Né? Eles podiam só melhorar a experiência desse QR Code que nem sempre é lido, enfim, trazer mais informações, trazer uma experiência um pouco melhor para a gente, mas é um exemplo bem clássico do que é o Figital, é trazer elementos tecnológicos para o seu ambiente físico. Aqui em Curitiba, inclusive, tem um supermercado que ele tem mais ou menos isso, onde ele tem 100% do autosserviço, mas veja, você está no ambiente físico e você está usando recursos tecnológicos para facilitar ali a tua experiência no ambiente físico, mas é um negócio e é uma função totalmente física, né? Você ir fisicamente ao supermercado, pegar o produto na gôndola, e a única diferença é que ele tem essa tecnologia para fazer esse autosserviço.
E esse digital vem da junção das palavras físico e digital. Porém, o físico não é com FI, é com PHY, que é para enfeitar o pavão mesmo, para a gente se confundir um pouco mais, que sem isso eu acho que ninguém consegue trabalhar na internet. Sem enfeitar o pavão a galera não fica. Mas qual que é a melhor opção? A que cabe no bolso e que atende com qualidade. Então, a marca precisa entender que ela querer ser omnichannel, mas ela não ter integrações e ela não conseguir dar essa qualidade, é melhor então que ela primeiro corrija ali os ambientes, tanto físicos quanto digitais dela, essas frentes, esses canais de vendas diferentes, para que torne essa experiência mais transparente. Porque o que não dá é ela tentar ser algo que ela não ainda tem a capacidade de ser, né, principalmente financeira, porque isso realmente é custoso. Então, primeiro, a marca precisa progredir para adotar essa integração total, é o sonho perfeito para muita empresa, mas a realidade de adotar essa integração é um pouco mais complexa. Primeiro, pensar e identificar em fechar todos os gargalos que existem ainda no multicanal, inclusive pensar se vale a pena manter tantos multicanais assim. Por exemplo, tem muita empresa que ainda tem o atendimento do televendas. Será que realmente ainda vale a pena ter o televendas ou pode destinar tudo pelo WhatsApp, por exemplo? Não necessariamente seja uma regra, mas é só para trazer aqui uma possibilidade de enxergar quais são os gargalos e essas frentes de canais, esses multicanais que ela tem, de uma forma para ela integrar todo mundo. Ela precisa adotar algumas medidas para cruzar as informações dos clientes. Então, caso ela ainda não possua, ela vai precisar de um software para gerenciar e integrar todas essas informações. Geralmente, esses softwares que integram esses multicanais são um pouquinho mais caros de fato. As plataformas também que ela precisa adquirir, que conecte tanto com o e-commerce quanto com os PDVs físicos. Isso inclui estoque único, isso inclui unidade de comunicação, que com essa diversidade de canais e todos eles integrados, ou seja, essas frentes diversas e telas diversas, o ponto do contato com o cliente precisa ter uma unidade de comunicação. Isso muita empresa se perde. Deixa eu traduzir aqui, Felipe, para o nosso ouvinte entender, para um bom português. A marca precisa conversar com o cliente que se comunica com ele da mesma forma, independente de onde ele está vendo, falando ou clicando. É uma unidade de comunicação, ela precisa entender que ela realmente está falando com aquela empresa. Uma coisa é respeitar as características de canais, outra coisa é adotar comunicação totalmente diferente. Então, a busca por essa unidade é bem complexa, desde o tom de voz até essa questão visual. E, claro, buscar os recursos tecnológicos sistêmicos para fazer essa integração entre multicanais, digital, e ela realmente se transformar numa omnichannel. E o que você falou de que é complexo e até o próprio comportamento do consumidor é cada vez mais complexo, né? Esses caminhos, justamente o próprio consumidor vai se modificando, né? A maneira que ele atua ao longo do tempo, né? Olha, se eu perguntar para o nosso ouvinte, quando ele está numa loja física, ele não quer falar com o vendedor, ele só quer realmente ver o produto físico, que ele já decidiu a compra pela internet, eu quero que ele mande uma mensagem no WhatsApp da CBN e fale assim, eu sou desses, porque realmente a gente vê cada vez mais esse comportamento. Enquanto a geração Z quer trabalhar tudo online, nós temos aí a nossa geração, minha, Felipe, Joyce, enfim, a maioria dos ouvintes da CBN, que ainda tem essa pesquisa online, mas a preferência por comprar na loja física, por ter essa experiência do toque, de ver o material, o acabamento, a textura, enfim, toda essa experiência, e também sair com a sacola, né, com o produto na mão. E até o contrário, né, quem nunca também faz o inverso, né, de você estar na loja, ver o produto, daí você quer entender um pouco mais, já procura no celular ali na hora, descobre que está mais barato num outro lugar, porque na internet está mais barato, né? Descobre que está mais barato e você tem certeza que pode comprar, pode confiar, porque você já viu, né? Você está certo do produto que você quer e você encontrou uma oferta mais interessante que vai chegar na sua casa, de preferência, o quanto mais rápido possível, né? Mas essa forma de diferentes públicos consumindo e precisando integrar essa comunicação e o negócio em si. E você convocou os ouvintes, claro, já está chegando mensagens aqui, né? O nosso ouvinte Pedro aqui falou, ó, eu sou um desses, ainda mais quando eu procuro um produto específico, vou lá para esse produto e não acho, daí agradeço e vazo, ele colocou, né? Não tem lá o que ele foi procurar, ele já foi numa algo muito específico, né? Exatamente. Pedro é o nome dele, né? Pedro, obrigada pela escuta, e assim como o Pedro, eu também sou dessa, tenho certeza que muitos outros ouvintes também fazem desse tipo. Essa é a Fernanda Muzardo, todas as terças-feiras na coluna Marketing Digital no CBN Curitiba, segunda edição. Até terça que vem, Fernanda. Até, um abraço.